Boa noite, mais um episódio Tarô Cognitivo Comportamental, episódio 19, carta à Lua, carta 18, que vai falar sobre o que? Ciclos vitais e instinto. A Lua, como a gente está vendo na carta, né? Quando fala de ciclos vitais, porque a Lua ela tem esse ciclo, né? É os ciclos que ela tem durante 28 dias, né? Então ela vai representar muito esse ciclo. A Lua vai falar também provavelmente, muito provável sobre as emoções, né? Como que vão ser, como as emoções mudaram ao longo do seu projeto, né? Então é muito interessante entender o processo da Lua. Então, vamos lá. Me chamo Momi, como a gente já vem se acompanhando, aqueles que já acompanham o canal há muito tempo, eu falo do tarô na sua forma simbólica, né? Aonde vai ter 22 aspectos que você pode levar para vários projetos que você tem objetivo de vida, e esses 22 aspectos vão estar variando dentro do seu objetivo de vida, né? Para aqueles que não acompanharam o canal ainda, se inscrevam e assista o primeiro vídeo, que é o Louco, para poder entender o processo todo, né? Que a gente começa desde lá da carta do Louco, que é a busca por alguma coisa, e a gente vai desenrolando ao longo do processo dos 22 arcanos dentro do seu projeto, né? Hoje a gente está na carta da Lua, né? A partir da carta do Eremita, quer dizer, e da Roda da Fortuna, que é a carta 10, começa a entrar o processo de passividade dentro do projeto, ou do objetivo de vida. E é nesse momento que começam os altos e baixos, né? Os altos e baixos mentais, emocionais e físicos da vida, né? A partir da carta da estrela começa um novo recomeço, né? É um novo recomeço em vários sentidos, né? Sentidos emocionais, mentais, dentro do seu projeto. E agora a gente está na carta da Lua. A Lua, ela vai falar sobre o ciclo vital das suas emoções. Porque como a Lua tem essa fase dela dentro desses 28 dias, as nossas emoções mudam com o tempo também, né? E conforme as situações. Basicamente, as emoções vai significar muito coisas que você sente e bem não sabe o que sente, conforme essas informações chegam até você. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer sobre essa carta seria assim: emoções, como está a sua nesse projeto, nesse momento? Ou seja, depois de tudo que você passou dentro do projeto, né? Dos altos e baixos, da criação, da luta contra o orgulho, né? Da passividade do enforcado, como que estão suas emoções agora? Elas estão mais afloradas? Elas estão mais estabilizadas? Você consegue compreender melhor essas emoções? Você consegue ter uma percepção melhor delas? Porque essa é uma fase que, como está chegando no final do projeto, que são 22 e já estamos na carta 18, é uma fase onde o ideal é que a gente já tenha essas emoções um pouco mais estabilizadas, para a gente poder chegar até o final do projeto. A carta da Lua, como a gente vê, tem dois cães, né? Mas dependendo do autor muda o tipo de desenho, um caranguejo, né? E tem um lago, né? Como eu sempre falo, a água ela vai representar a emoção. A Lua representa também no esoterismo muito a mulher, né? E então vai mostrar esse desenho. Então quando você olhar e ver a água e ver a Lua, ver esses pontos, ou seja, as transformações sobre ela, lembra sempre dessa mutação ou desses ciclos emocionais que acontece, né, em relação à Lua. Então, qual é o estímulo que essa carta traria inicialmente? Né? Seria os processos emocionais, a sua percepção, seu gerenciamento de emoção dentro do seu projeto ou objetivo de vida, né? E entender que essas emoções elas sempre vão estar em constante mutações, elas sempre vão estar mudando, né? Elas não vão ser, não vão ficar estáticas, né? Ou seja, vai ter momentos dentro do seu projeto de vida ou objetivo que você vai estar, vamos dizer, com certas emoções, né? Ou flutuação emocional dentro de você, mais tranquila, vamos dizer, mais alegre, se assim posso dizer, e certos momentos não.
E isso, se entender que isso é uma coisa natural, fica bem interessante de passar por esses processos, né? E aí tem as respostas negativas, né? Se você não conseguir entender esse ciclo vital dentro desse projeto seu, ou objetivo de vida, você pode entrar em alguns processos de ilusões, né? Decepção, e criar teorias equivocadas sobre o seu próprio projeto, né? No caso da decepção, vamos imaginar que fosse um relacionamento íntimo, então você chegou a um momento que de repente as suas emoções começam a florar tanto que você começa a ter decepção com você e com a outra pessoa, né? Decepções essas que em muitos dos casos você não vai saber o porquê, porque são movimentos internos, né? E se os seus movimentos internos for muito fraco dentro do que o seu organismo consegue processar, você tende a querer exteriorizar para fora isso. E aí você pode de repente estar culpando pessoas que não tem nada a ver em relação à sua tristeza emocional ou qualquer coisa, ou decepção emocional. As questões positivas que tem nessa carta, né, é o mundo e sua aparência. Você vai talvez começar a discernir o que seria o mundo real dentro do que é real para a sua vida e aquilo que realmente era uma ilusão dentro da sua vida, né? Vamos pegar um relacionamento, de repente uma pessoa real para a sua vida, você começa a perceber melhor do que aquela estereotipada por você antes mesmo de ter conhecido ela lá no seu projeto, né? Outra coisa que você vai aprender, talvez, se chegar no lado bom, seria a imaginação e a intuição, né? Então a imaginação, começar a imaginar mais as coisas, né, que é muito importante para a criação do processo todo, da idealização do projeto. E o momento de reavaliar as direções, né? Então, mais uma vez, né, assim como a estrela, que era o início de novo do projeto, né, depois daqueles altos e baixos, indo lá da roda da fortuna, é de você reavaliar a sua direção de novo, para você conseguir manter o foco, né? Só que agora, dessa forma, de uma forma emocional. Porque quando aconteceu aqueles reveses, balançou muito emocionalmente você. Em muitos momentos é capaz de você ter desistido. Respostas mentais. Então a mentira. Às vezes, quando a gente está com algumas questões emocionais, a gente pode começar a mentir para a gente mesmo. Ou ver projetos que o nosso projeto a gente começa a achar que era uma mentira, não era aquilo que a gente queria. Se for um caso onde você dependa de cooperação de outras pessoas, pode ter nesse âmbito emocional achar que todo mundo está mentindo para você, ou você pode achar que está mentindo para as pessoas. Então, nessa fase desse projeto, vai falar muito sobre isso, né? Sobre a questão mental, né? Seria a mentira. E aí, então, seria ideal fazer uma reflexão sobre isso. No campo emocional da carta, sentimentos conturbados, né? Como toda emoção, e a desordem e os ciúmes, né? A desordem, a gente já vem falando há muito tempo, né? Desde a roda da fortuna. Então, no estado emocional, pode causar essas desordens interiores, ciúmes, né? Começar a surgir sentimentos que talvez nem eram seus, ou pelo menos não de costume ser seu, né? Vamos imaginar um cargo de uma empresa, né? Então, passou a estrela, iniciou um novo projeto, mas aí você fica obcecado pelo que você tem, e aí começa a surgir uns ciúmes dentro do que você tem. Esses ciúmes pode ser algo material, não precisa necessariamente ser uma pessoa, né? Se for passar para uma pessoa, é o mesmo processo. No campo físico, algo obscuro, né? Agitação, escândalo, difamação e denúncia. Então, essa carta ela também vai estar falando sobre a questão da denúncia, né, que você pode estar fazendo em relação com você mesmo, né? Então, você pode se denunciar sobre coisas que você mesmo está fazendo com você, né? Essa carta também tem a ver com o escândalo, né? Então, é uma parte da vida ou no momento do projeto a gente tomar cuidado, porque devido às agitações que a gente vai ter por sentir coisas que a gente não sabe que sente direito e da onde vem e que necessariamente nem sempre são nossos, mas a gente acabou absorvendo essas informações, principalmente se tiver uma cooperação de outras pessoas, a gente pode entrar no processo de escândalo, né, dentro do nosso projeto. E isso seria uma consequência, né,
dentro da simbologia dessa carta. E obscuro como uma simbologia de você estar no lugar escuro. E o escuro é o que? É você estar no lugar, ou seja, não conseguir ver as coisas. Não ver as coisas seria talvez não conseguir conhecer. E quando a gente não conhece determinada coisa, gera o medo, né? Então é bem interessante fazer uma avaliação. Os desafios dessa carta vai falar muito sobre a causa das miragens, né? O falso saber, o caráter perturbado. Então, é muito interessante trabalhar bem as suas características, né? O caráter vai falar muito da característica, então você trabalhar suas características dentro do seu projeto nesse momento, né? Verificar se tudo que você tem hoje está mais ou menos parecido do que quando você começou. Porque foi como eu falei, quando a gente vai iniciar um projeto, seja lá qual for, a gente começa de uma forma. E se a gente chega no fim, talvez essa forma que a gente começou, pouco se consegue chegar até o final junto. Então vamos dar um exemplo. Você começou entrando no trabalho, então você era uma pessoa alegre, para cima, divertida, e aí seu objetivo era chegar a virar gerente. Você consegue, mas talvez aquela alegria, aquela forma de ser divertido, não foi. Em algum momento se perde, né? Então, como eu falei, e aí você pode começar a ter suas características perturbadas. Você pode começar a sofrer uma mudança. Um relacionamento é a mesma coisa. Relacionamento íntimo é até mais fácil de falar, mas é o mesmo exemplo. Então você começa como uma pessoa para cima, alegre, não sei o que lá, passa os anos e aí o objetivo é casar, você já não tem mais essas características, ou seja, você perturbou uma parte do seu caráter, né? Ou das suas características. O falso saber, de repente, nesse momento você pode achar que você sabe determinadas coisas, mas é um desafio que você vai ter que trabalhar e verificar o que é falso ou não ainda dentro de você, dentro dessas emoções. Eu coloquei algo interessante, como eu falei, o tarô vai estar falando bastante também da questão cognitiva, de perceber as coisas ou distinguir as coisas, e do comportamental, de como a pessoa se comporta. E aí eu peguei alguns itens interessantes. Claro que isso está dentro de uma literatura mais dentro da psicologia e da ciência, mas é interessante colocar porque afinal acontece a mesma coisa, né, dentro do esoterismo. Que é o que? Nesse momento é ideal a gente começar a entender a percepção emocional ou discernir determinadas emoções. Isso é muito importante. Outra coisa é entender que se a gente conseguir fazer isso, a emoção ela pode facilitar nosso pensamento, né? Então se a gente conseguir perceber, a gente vai conseguir ter uma facilidade melhor de pensar e agir de acordo com as coisas que podem acontecer ainda no projeto. Capacidade da compreensão emocional. Então, um terceiro passo interessante é que se a gente conseguir facilitar o pensamento, a gente vai conseguir talvez uma compreensão melhor da emoção. Porque às vezes, se você perguntar para alguém o que é determinado tipo de emoção, a maioria de todos nós às vezes não sabe, né? Mal sabe às vezes a etimologia da própria palavra, né? Ou seja, o significado da própria palavra, né? Um exemplo é a ansiedade. Às vezes uma pessoa fala que está ansiosa, aí você pergunta o que é ansiedade, né? Às vezes a pessoa não consegue dizer o que é, né? Capacidade de identificar as emoções e codificá-las, é justamente isso que eu estou falando. Então é interessante nesse momento a gente tentar codificar o que a gente sente, né? Identificar o que a gente sente, porque como é uma emoção, ela pode estar misturada com muita coisa. É o exemplo da euforia e talvez da alegria, né? Você pode ter eufórica, e a euforia pode ter uma ligação, vamos dizer assim, com uma flutuação orgânica do medo, né? E aí a gente pode achar que está alegre. Entender os seus significados, curso e maneira como se constitui, né? Então entender os significados dessa emoção e o curso que aconteceu isso. Então entra uma informação dentro desse projeto seu e isso vai ter uma flutuação dentro de você e você vai começar a ter certas respostas e comportamentos, né? Então é ideal entender esse fluxo, né? Conhecer as causas, né, dessas consequências emocionais nessa época, nessa hora do projeto é interessante, né? Exemplo, você estava casada e está desanimado, né? Entrou naquela desordem, né? E aí você tem que tentar entender o porquê que isso mexeu com você. Provavelmente tem alguma relação com a pessoa que você está, no caso se for o casamento, né?
a possibilidade grande, né? Isso dentro da esfera do casamento, claro que pode acontecer outras coisas. E o gerenciamento das emoções, que, vamos dizer, estaria muito próximo de controlar elas, e essa é uma parte difícil, né? Porque para controlar uma emoção, talvez você teria que trabalhar bastante a esperança também, né? De acreditar que determinada coisa vai melhorar, né? Isso é a forma que eu penso, claro, né? Não está dentro da literatura em si. Então, é isso, gente. Esse é mais um vídeo, Tarô Cognitivo Comportamental. Estamos chegando ao final, né? E o próximo série que eu vou colocar vai ser sobre os sonhos. Se inscrevam no canal, dê um joinha, que isso é muito bom pra gente. E até mais. A gente se vê.